E com o agravamento da pandemia em janeiro deste ano, muitos pais acabaram cancelando a volta às aulas dos filhos. As escolas particulares de todo o Brasil registraram uma queda de novas matrículas em mais de 7%, 7,1% na rede privada, isso no ano passado. Esse número pode ser ainda maior no início desse ano, agora de 2021. E é sobre isso que a gente conversa agora com quem entende do assunto. Fala o especialista. Defesa do consumidor. Roseli Fernandes, especialista em Direito e em Defesa do Consumidor. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, Patrick. Graças a Deus. Com saúde e paz, não é? De fato. A Justiça do Amazonas assegurou um desconto de 20% nas mensalidades na rede privada de ensino. O que fazer se alguma escola não cumprir essa determinação da Justiça? Pois é. Primeiramente, eu acho que seria muito interessante a gente informar os nossos ouvintes qual foi a decisão, não é, Patrick? Sim. Que é justamente... ela é bem-vinda, mas, ao mesmo tempo, ela traz lá na frente uma preocupação para nós consumeristas, não é? Que lutamos contra o superendividamento. Porque você conceder desconto durante a pandemia de 20%, então, ou seja, o pai, o responsável de aluno, pagar apenas 80%, e o restante após o decreto do fim de pandemia, isso nos deixa muito preocupados. Por quê? Porque nós estamos verificando pais ou responsáveis de alunos, muitas pessoas que estão sem trabalho, contratos estão sendo rescindidos, pessoas que estão perdendo a sua renda, e isso nos preocupa muito. Essa decisão, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que nós estamos passando por um momento onde precisa ter equilíbrio. E, para mim, essa decisão não trouxe o equilíbrio prioritário entre consumidor e fornecedor. Então, assim, eu acho que existem muitos pais, e até eu me incluo nisso, você se inclui, quem é pai ou responsável se inclui nesse item, porque a gente está fazendo de tudo para que a gente possa manter os nossos filhos matriculados, não é? No colégio onde onde ele está desde pequenininho até agora. Então, eu acho que tem que ter um diálogo, precisa ser priorizado, caso a caso, porque você diminuir 20% agora, mas cobrar lá na frente, eu não sei se isso seria uma decisão viável para o pai, o responsável de aluno, que está com aquela criança ali fazendo valer aquela escola. Mesmo porque, Patrick, as aulas, elas vão começar a serem híbridas, né? Então, nós não temos uma internet eficiente. Muitas das vezes, as aulas que estão sendo virtuais não funcionam, vive caindo. Existem professores que ainda não sabem lidar com essa dinâmica da tecnologia. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser muito bem ponderado. Então, não assim, uma sentença papou, entendeu? 80% e depois 20%. Então, eu acho que eu não vejo muito equilíbrio. Esse é um ponto. Qual é o outro segundo ponto? Pois não. Qual é o outro ponto? E o segundo ponto é justamente a questão das planilhas de custos, que devem ser disponibilizadas aos pais, não é? Então, qual é o pai o responsável? É muito pouco que recebeu a planilha de custo, não é? Qual foi o custo que a escola teve? Porque energia teve queda, porque não teve aluno dentro da sala de aula. A água também. Então, quer dizer, tem vários pontos que precisam ser analisados. Então, quer dizer, a nossa costa é larga
O do consumidor, só vale a costa do consumidor? Eu sei que toda entidade privada, toda empresa tem os seus custos, os tributos são altos, mas nós também estamos arcando com várias coisas, Patrick. Então, nós estamos tendo aí, essa semana passada e essa semana, nós estamos tendo aumento de planos de saúde, nós estamos tendo aumento de gás de cozinha. Gastos com remédio, né? Nós estamos tendo aumento com remédio, nós estamos tendo aumentos de mercadorias dentro dos supermercados, que muitas das vezes não tem justificativa, aproveitando o momento da pandemia. Então, assim, nós estamos, tudo está vindo para a costa do consumidor. De fato. Então, e de repente eu me deparo com uma sentença onde me tira 20% agora, mas me cobra lá na frente. Então, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Entendi. E é verdade mesmo, essa situação é verdade. A justiça vai dar essa determinação, agora fica tudo bom, mas daqui a pouco vem aquele caminhão de dívidas também. A volta às aulas, hein, Roseli, está autorizada apenas em formato remoto. Caso o consumidor, a consumidora, se sintam prejudicados pela dificuldade nesse acesso, o que deve acontecer, hein? O que devem fazer? Deve procurar imediatamente a direção da escola para colocar essa situação e, se não, claro, se não resolver a situação, precisa procurar imediatamente os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público. Eu sempre aconselho procurar o OMP, o Ministério Público, porque é muito interessante grupos de trabalho entre os órgãos de defesa do consumidor, não é? Onde aí poderia entrar também as comissões de defesa do consumidor, para que a gente, juntos sempre seremos mais fortes, não é, Patrick? Sem dúvida. E o que a gente percebe? Que nós temos que ter alguém que fale pelo consumidor, então que dialogue. Então, a instituição de defesa do consumidor, ela tem que fazer esse papel para que a voz do pai ou responsável de aluno seja ecoada lá na frente. Bem, o valor do material escolar, aquele material que é exigido pela instituição, com as aulas estando em sistema remoto, os pais podem optar em não comprar? Olha só, Patrick, mesmo sendo remoto, a criança precisa do material, precisa dos livros, não é? Agora, porque a gente tem que separar o material escolar, que é aqueles que são solicitados a nível individual, precisa. Agora, aquele que é feito a nível coletivo, eu acho que no momento a escola precisa saber que não precisa estar pedindo agora. Por quê? Porque não está tendo aula em grupo, aula em coletivo. Então, é interessante que se cobre apenas o material de uso, como sempre né? Que a lei determina, que a escola só pode pedir de uso individual. Então, dependendo dos livros, que são os didáticos e os paradidáticos. Perfeito. E como é que os pais, hein? Os pais ou a mãe que paga, enfim, e que tenham pago aquela cobrança da matrícula já, mas por conta da pandemia desejam cancelar, o valor pode ser reembolsado? Pois é, Patrick. Olha só, isso é uma questão que sempre causa muita dúvida e sempre tem várias interpretações. Mas existem várias escolas, eles devolvem o valor. Logicamente que será descontado aí os encargos administrativos, não é? Que a escola teve, tendo em vista a deixar de fazer uma outra matrícula para fazer essa. Então, os encargos administrativos serão deduzidos, mas deve procurar, sim, a direção da escola e, logicamente, dialogar e informar que o momento está sendo difícil e não é apenas para um, são para todos, e apenas deduzir aí os encargos contratuais administrativos.
Muito obrigado. A Roseli Fernandes participando conosco ao vivo aqui e dando essas orientações sobre a decisão da Justiça de mandar reduzir em 20% ou dar um desconto nas mensalidades agora, na rede privada, mas aumentar lá na frente. A frase da Roseli Fernandes foi uma só: para mim é trocar 6 por meia dúzia. Roseli Fernandes, muito obrigado por sua participação, boa sexta-feira e, se puder, tenhamos um bom fim de semana. Pois é, né, Patrick? É o que a gente deseja, saúde e paz, e que, claro, não é, essa pandemia já acabe, que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, para que a gente possa voltar, pelo menos um pouco da nossa normalidade.